Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Para você que ainda não é inscrito, está chegando agora, faça sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações deste canal, ok? Um assunto que eu quero alertar você, e eu peço para que você compartilhe com seus amigos, com seus colegas nas redes sociais, é exatamente sobre essa história que estão insistindo em colocar na cabeça das pessoas de que essa história de esquerda e direita não existe. Essa história que estão ainda martelando na cabeça das pessoas que são tudo a mesma coisa, de que esquerda e direita é tudo a mesma coisa, eu vou falar um negócio para vocês, isso é uma grande mentira. Isso é um grande jogo estratégico que faz parte das 45 metas do comunismo. É um jogo estratégico que está ali sendo enraizado pela Grande Hidra. O que é a Grande Hidra? O que é a nova ordem mundial? O Adolf Hitler, né? Ele tentou exatamente fazer na Segunda Guerra Mundial exatamente a implementação da nova ordem mundial. Eu já coloquei isso aqui em um vídeo também. Vou deixar aí na descrição do vídeo, juntamente com as 45 metas do comunismo, para vocês entenderem que o jogo da nova ordem mundial, ou seja, o jogo da grande hidra, envolvendo comunismo, islamismo e nazismo, estas são as três cabeças desse corpo de esquerda. Então, para colocar um ponto final nessa história e para que você pare de acreditar nessas pessoas, né, que acredito eu que muitas delas são agentes desse corpo da Hidra, agentes comunistas, agentes nazistas, agentes islâmicos, destruindo a cultura de países ocidentais como o Brasil, destruindo a cultura dos Estados Unidos, destruindo a cultura de todos os países ocidentais para implementar a nova ordem mundial e o reino do anticristo. Só que a Bíblia não fala que o mundo inteiro será dominado pelo anticristo. A Bíblia nos diz que haverá opositores ao governo do anticristo. E eu acredito que neste momento, com o atual presidente eleito Jair Bolsonaro, será um forte candidato, ou seja, será o Brasil nos próximos 4 anos. Acredito eu que nesse meio tempo o anticristo pode se manifestar. Em 2023, veja bem, eu não estou afirmando que o anticristo vai se manifestar em 2023, mas eu tenho algumas convicções que dizem que ele vai se manifestar em 2023. Não é uma afirmação, tá? Então eu acredito que haverá uma grande possibilidade, assim como os Estados Unidos e alguns países aliados aos Estados Unidos, ao Brasil, a países que estão se posicionando do lado da direita, vão guerrear contra o governo do anticristo, que vai permanecer durante 7 anos, conforme está descrito nas profecias. Ele não vai dominar o mundo inteiro. Ok? Então essa história que andam pregando na cabeça das pessoas, né, constantemente, fazendo as pessoas acreditarem que esse negócio de esquerda e direita é a mesma coisa, é uma das grandes mentiras estratégicas proporcionadas pela nova ordem mundial através dessa grande hidra. Repito, quais são as 3 cabeças da grande hidra? Comunismo, nazismo e islamismo. Na Segunda Guerra Mundial, através de Hitler, tem lá um pronunciamento do chefe de Estado da França. Após uma reunião com o Adolf Hitler, ele fez um pronunciamento no rádio para a França inteira, que estava apoiando Adolf Hitler e que estaria em conjunto para uma nova ordem europeia.
Só que a intenção de Hitler não era para a Alemanha. A intenção do nazismo, né, era conquistar o mundo inteiro. Então, essa mesma intenção, lá em Apocalipse diz que eles têm o mesmo intento, ou seja, quem está se posicionando do lado da esquerda, do lado dessas três cabeças da grande hidra, da nova ordem mundial, eles têm um compromisso de executar o governo do anticristo. Ponto. A direita que está se posicionando hoje, como eu disse, com o governo do Jair Bolsonaro e o governo do Donald Trump, eles têm um posicionamento de combater este trabalho mau, de combater o governo do anticristo. É simples assim. Então essa história que estão tentando, que continuam martelando na cabeça das pessoas, é aquele negócio, né? É o que eles defendem e é o que eles praticam. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eles ficam martelando no mesmo assunto, um assunto maçante, falando constantemente a mesma coisa para as pessoas de cabeça fraca, né? Que não analisam as coisas. Já fui enganado por esse pessoal várias vezes. Só que como eu sou um cara que analiso as coisas, né? Eu passo a estudar realmente as coisas, não fico somente no que elas me falam. E eu confesso, já fui enganado muitas vezes por essas pessoas que se dizem de Deus. Esse que é o grande problema. Eles estão usando a palavra de Deus, isso que é o mais perigoso. É muito perigoso o que eles estão fazendo. Por isso que várias pessoas acabam acreditando. Porque usam a palavra de Deus para atrair, para chamar atenção e principalmente para convencer. Então eles estão aí sobre o manto de ovelhinha, mas por dentro são verdadeiros lobos escorpiões. Então, pessoal, só para finalizar o vídeo, certo? Não caiam nessa baboseira, nessa grande mentira. Ah, direita, esquerda, é tudo a mesma coisa. Eu vi esse pessoal que fala exatamente, que conta essa história, indo lá votar no Haddad, pedindo para as pessoas, não, no Bolsonaro não. Por que Bolsonaro? O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Mas o Haddad sim. Então essas pessoas continuam influenciando com essa história de que esquerda e direita é a mesma coisa e ainda influenciando as pessoas de mentes fracas a votarem em candidatos da esquerda. Não caiam nessa mentira. Isso é um jogo de xadrez estratégico das três cabeças da grande hidra da nova ordem mundial. E outra coisa, tá? Uma coisa que eu sempre fui enganado também foi nessa questão, né, com essa história de Illuminati. Cuidado com essas pessoas que ficam constantemente citando que é os Illuminatis, que eles querem dominar o mundo, que a maçonaria quer dominar o mundo, né? Cuidado, porque isso é um jogo estratégico deles. Olha a situação aqui no Brasil. Como eu já disse, né? E cada vez mais acordando para essa situação, eu peço para que você faça o seguinte questionamento em relação à maçonaria. Em relação a essa história de Illuminati, né, que está dentro da maçonaria. É isso que a esquerda prega. É isso que esse pessoal aí que dizem a respeito da nova ordem mundial, da elite mundial, dos globalistas, ficam colocando constantemente essa história de maçonaria e Illuminati no meio. Então eu pergunto, a maçonaria alguma vez perseguiu a igreja aqui no Brasil? A maçonaria perseguiu alguma vez a religião nos Estados Unidos e nos países ocidentais? Não. Não existe um fato de perseguição. Não que eu estou defendendo a maçonaria, não que eu seja maçom, nada disso. Mas é bom a gente esclarecer os fatos para essas pessoas. Principalmente para você que tem dúvida e que acredita nesse pessoal aí que fala da elite global, dos globalistas, da nova ordem mundial e sobretudo com o argumento da maçonaria
e que os Illuminatis estão lá dentro da maçonaria querendo dominar o mundo. A história é ao contrário. Olha só, o jogo, como eu disse, isso é um jogo de xadrez muito sujo que está sendo jogado por parte da esquerda, por parte dos agentes da Hydra, por parte dos agentes comunistas, islâmicos, nazistas, destruindo os países ocidentais, destruindo a cultura dos países ocidentais para que seja implementada a nova ordem mundial. E isso vem através da esquerda, isso está bem claro, bem nítido. Não vem através da direita, não vem através de pessoas como o Bolsonaro, como o Donald Trump, que são realmente conservadores. Agora, você dizer ou querer ser convencido por essas pessoas, por esses agentes, que é o que eles dizem, que Putin é conservador, que a China não é mais comunista, que a Rússia não é mais comunista, isso sim é cair numa grande mentira. Porque acreditar que a China não é mais um país comunista, acreditar que Putin, que a Rússia não é um país comunista, é querer ser chamado de idiota, com todo o perdão da palavra, né? Eu vou deixar um link aqui também de quando o governo da Rússia, com agentes secretos, ele foi lá na igreja Testemunhas de Jeová para fazer falsas acusações, para implementar falsas provas e acusar as testemunhas de Jeová. E aí, eu peço para vocês fazerem uma pequena análise quando ocorreu o atentado com Jair Bolsonaro. O terrorista lá que tentou matar Jair Bolsonaro com uma facada, o Adélio Bispo, ele jogou exatamente a mesma estratégia que foi jogada na Rússia alguns anos atrás. Se eu não me engano, foi em 2017. E em cima de quem? Em cima das testemunhas de Jeová. Fizeram acusações com esse atentado terrorista para cima do Jair Bolsonaro e ainda tentaram colocar, praticamente a mesma história com as testemunhas de Jeová. Então, por essas situações, vocês assistam o vídeo aí da tentativa. Tentativa não, a Rússia realmente conseguiu, colocar falsas provas dentro da igreja das testemunhas de Jeová e fazer acusações mentirosas, caluniosas em cima dos TJ. Por isso que eu coloquei como exemplo o atentado do Jair Bolsonaro, que é semelhante. A estratégia desse jogo de xadrez da grande Hydra é a mesma. É a mesma estratégia. Então cuidado com esse pessoal. Muito cuidado com esse pessoal que anda dizendo que esquerda e direita é a mesma coisa. Não é. Que comunismo da Rússia, que o comunismo da China acabou é mentira. Ainda continuam com essa estratégia, com essa ideologia, com essa doutrinação. Certo? Muito cuidado com essas pessoas que andam dizendo a respeito da maçonaria, porque a maçonaria não persegue religião nos países ocidentais, é o contrário, é o comunismo, o nazismo, o islamismo que perseguem os cristãos, que perseguem os judeus. Outra coisa importante, outra coisa muito importante, notem que esse pessoal constantemente, em cima de todas essas ideologias, eles acusam Israel, principalmente judeus, dizendo que Israel foi formado por falsos judeus. Cuidado com essa história. Cuidado, isso tem semelhanças com o que foi enraizado na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Cuidado com essa história de que o Estado de Israel, os judeus são falsos judeus. Cuidado com essa história, você está entrando na mesma ideologia que foi impregnada nos alemães na Segunda Guerra Mundial. E a partir dessa ideologia, eles mataram mais de 6 milhões de judeus e perseguiram a maçonaria na Alemanha e em todos os países que eles puderam perseguir. Cuidado! Muito cuidado com esse pessoal. Beleza, pessoal? Então, eu finalizo o vídeo
aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, vocês coloquem nos comentários. É claro que aqueles comentários mais perversos e inúteis, né? Comentário inútil vai ser removido aqui, como sempre aconteceu, ok? Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.